De volta para mim, como alinhar imagem e identidade nas transições e recomeços é o assunto de hoje do podcast Conexão Diamante. E de repente você muda de carreira, de cidade, de fase, de corpo, perde alguém que ama e em algum momento se olha no espelho e não se reconhece mais. Sente que seu guarda-roupa já não te representa e que recomeçar parece desafiador. Hoje vamos falar sobre transições, seja aquelas que escolhemos ou aquelas que nos atropelam, e sobre como alinhar imagem, identidade e propósito quando a vida muda a rota, e como recomeçar com leveza, consciência e coragem para voltar para si mesma. Bora lá, vamos conhecer minha convidada de hoje. Estou muito feliz com esse momento de receber essa querida, competentíssima Mariane Ferreira. Vou deixar que ela mesma se apresente. Aí você já bagunçou tudo. Lu, eu acho que esse texto que você começou, você já começa... Eu penso que você começou pensando em mim, porque é transição, é perda, é carreira que mudou no meio da vida. E eu acho que é isso a vida. O fluido da vida não dá para você definir. Ele vai te levando, ele vai te encaminhando. E acho que hoje a gente tem muita coisa para conversar sobre isso. Tem hora que a gente se olha e não se identifica mais. Não se reconhece mais, né? E a gente precisa mudar. Precisa mudar, né, amiga? E você não foi convidada à toa para falar desse tema. Não tem a pessoa melhor para estar aqui nesse momento comigo. Então, assim, fala um pouquinho do seu trabalho. Tem um instituto chamado Instituto Vidar, que é maravilhoso. Fala aí um pouquinho do seu trabalho, da sua vivência já com esse assunto, né? Isso, mas para chegar nesse instituto houve uma história, né, atrás, onde eu nutri uma história de comunicação. Eu sou jornalista, trabalhei 18 anos na televisão e sempre comuniquei, mas em um certo momento da minha vida eu decidi mudar de carreira, mas não foi uma decisão, porque agora eu mudo, meio que foi imposto, né, a vida me apresentou algumas dores que jamais eu esperava. E aí nós chegamos nesse instituto, e esse instituto tem a missão de acolher pessoas em momentos de dores. E isso tem sido feito, embora a gente ache, tá difícil demais, mas é tudo no seu tempo, na sua hora, e você vai entendendo que as coisas vão colaborando para o caminho que você deve andar, né? Qual o caminho que você tem que passar diante das dificuldades que você tem que viver? E você vai chegar. O Instituto hoje começou já faz quase 3 anos e a gente já tem muitas histórias, muitos retornos que a gente acredita estar no caminho certo. Maravilha. Ó, já aproveitando, se você já se interessou por esse assunto e acha que tem alguém que você conhece, porque eu acredito que tem, já compartilha com essa pessoa para ela assistir também, porque essa convidada hoje é de peso. Mariane, tanatóloga, graduada em psicologia, tem uma carreira linda no jornalismo, enfim, tem uma história muito poderosa e ela vai trazer, tenho certeza, que muitas histórias de transições, não só a nossa própria, né, Mariane, mas também transições que ela acompanhou. Então, fica com a gente aqui que vai valer muito a pena. Mas me fala um pouquinho de alguma transição que você já viveu ou que está vivendo, de repente, nesse momento, ou alguma que você acompanhou, de repente, você tem muitas histórias também, né, de pessoas que você ajuda a viver transições também, né? Eu falo que eu fiz uma transição, depois eu vivi uma transição da transição e a transição da transição da transição. E aí você entende que a vida vai mudando e você tem que se entregar, e o mais rápido possível. Porque quando eu comunicava as notícias de peso, notícia de tristeza, de morte, era muito pesado para mim. E eu queria muito ser boca de esperança, eu queria levar algo que tocasse o coração das pessoas, né? Mas não tinha coragem de mudar. Não tinha essa coragem e perguntava, gente, mas o que eu vou fazer? Eu só sei falar. Mas hoje eu comunico esperança. Eu decidi montar o Instituto para ajudar pessoas que chegaram no lugar de dor profunda, principalmente um lugar de luto, onde você despede de alguém que você ama e quase que você vai junto, né? E algumas pessoas realmente vão junto e a vida perde o sentido. Então, a gente tem história de pessoas que entraram ali e começaram a entender o processo com a tanatologia, que é uma ciência muito nova, não é um curso livre, é uma ciência que estuda o processo do luto.
Então, eu pós-graduei nessa ciência para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho de volta para a vida, a se encontrarem depois de o luto bater na porta, né? Depois de você assustar com isso. Isso vai acontecer com todo mundo, mas ninguém se preocupa, até que. Até que, né? Às vezes você pensa, não vai acontecer comigo. Exato. Né? E a gente não se prepara. E eu acho que nada prepara, né? Na verdade, acho que esse é um momento importante a gente falar isso, que como eu falei no texto aqui no início, às vezes a gente é atropelado pela transição. E nós temos que lidar com isso da melhor forma possível, né? E assim, às vezes, aí, quando a gente perde a identidade, o eixo da identidade, melhor dizendo, né? A imagem também fica toda perdida, né? Você olha para o seu guarda-roupa e fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Então, é um processo que vai de dentro para fora, de fora para dentro, é um vai e vem, né? E assim, não é à toa que eu estou trazendo esse assunto para o podcast, que tem a intenção assim, de trazer assuntos realmente importantes, relevantes, mas de uma maneira leve, gostosa. Então, eu quero, né, que a participação de vocês aqui com a gente seja muito forte para que a gente possa levar, né, essa ajuda, eu acho que é isso, né? Para que cada pessoa que esteja vivendo uma transição ela possa enfrentar isso com leveza. Achei maravilhoso o que você falou, assim, quer dizer, você veio de uma carreira da comunicação, você pega um recurso que você já tem e aplica para ajudar outras pessoas. E até uma coisa que eu quero trazer aqui, que a gente até batendo papo, né, nós duas às vezes ficamos horas conversando, a gente fala assunto aqui não falta, né, uma amiga querida. Às vezes a gente fala luto, a gente entende só o quê? Morte. Mas tem outros tipos de luto na vida. É interessante que até eu entrar nessa carreira de tanatóloga, eu já fui para essa carreira por causa do luto de pessoas. Eu enterrei uma filha, a minha terceira filha, eu sou mãe de 5, enterrei a minha terceira filha e isso para mim foi o fim da vida. Eu achava que ali tinha acabado, eu falei, meu Deus, como que as pessoas não falam que existe uma dor dessa profundidade? Como que as pessoas continuam? E aí surgiram várias perguntas. E eu falo que eu procurei ajuda e que eu não consegui encontrar, mas hoje eu entendo que não era para eu encontrar. Era para que eu continuasse, e aí eu fui estudar e fui entender esse processo do luto e comecei a ajudar pessoas só de morte de pessoas. Só que um dia eu recebi uma ligação de uma sargento de Fortaleza e ela falou para mim assim, olha, eu queria marcar uma sessão com você e eu falei, sua demanda é luto? Ela falou, sim. Eu falei, você perdeu quem? Ela falou, eu mesma. Eu falei, nossa. Eu falei, uau, que é isso que ela perdeu ela mesma, né? Eu falei, você podia falar mais um pouco? E aí marquei uma sessão com ela e fui ouvir. E ela falou, não me reconheço mais. Faz muito tempo que eu estou no mesmo lugar. Faz muito tempo que eu não me encontro fazendo nada que eu gosto. Faz muito tempo que a vida está perdendo sentido para mim e eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo comigo. Eu só quero recomeçar. Então, quando ela falou eu só quero recomeçar, eu entendi que ela morreu sonhos. Né? Morreu o que ela tinha planejado para ela, as expectativas. E bom que morra mesmo essas expectativas. Porque a vida nossa tem que ser formada de esperança. A esperança é que até o que deu errado deu muito certo, que você está sendo encaminhado para onde você tem que ir, para onde você tem que andar. Eu falo que eu vivi o luto da minha própria vida fazendo o que eu achava que era o meu grande sonho, que era trabalhar em uma televisão. E ali estava muito ruim para mim, mas eu não saía. Eu não saía. Por que eu não saía? Eu já não me encontrava fazendo mais nada, eu não gostava de fazer nada, mas estava ali. Aí um dia, quando eu sepultei a minha filha, quando a Aurora faleceu, eu pensei, meu Deus, mas agora perdeu o sentido. Agora você entendeu que você tem que sair, né? Agora você chacoalhou Teve que levar uma sacudida. Agora a vida apresentou para você como que você tem que continuar. E aí eu saí. E eu saí quando eu cheguei no consultório, que eu comecei a tratar só morte até essa sargento entrar em contato comigo. E aí eu desenvolvi com ela um trabalho de busca da própria identidade. E recente ela me ligou falando para mim, olha, eu fui promovida, eu estou fazendo um mestrado e tudo, eu me encontrei. Não é o momento que você está que define a sua história. E hoje eu tenho, assim, a gratidão no coração de ser uma comunicadora de esperança. Que maravilha. E às vezes é assim que a gente descobre o propósito verdadeiro, né? Quando a gente leva aquela chacoalhada, e aí você falou, agora não dá mais para eu ficar aqui estagnada. Porque quantas pessoas ficam presas num trabalho, num relacionamento, e um monte de coisa, né? Ou às vezes levam a sacudida da vida de outras formas, perdendo alguém,
seja perdendo por morte ou relacionamentos, né? Que é uma coisa que a gente estava até comentando outro dia, que às vezes um divórcio é um processo de luto. Ah, eu perdi um emprego que eu achava que era o melhor do mundo, né? Parece que você está em luto e depois você descobre que uma outra porta maravilhosa se abriu. E no método efeito diamante eu falo muito de identidade, né? Assim, essa conexão da essência com a aparência e com a comunicação, que eu acho que esse tripé ajuda muito nesse processo de recomeçar, né? De realmente parar e pensar quem sou eu nesse novo momento, depois dessa transição, e aí tem que ir lá no guarda-roupa. Depois a gente vai falar disso também um pouquinho aqui, né? Claro, mas deixa eu aproveitar aqui a presença da minha convidada e já se inscreve no canal, porque vocês estão vendo que a coisa aqui vai ser poderosa, viu? Tem muita coisa para vir ainda, então já fica por aí para acompanhar tudo. E aí a gente vai percebendo que chega um momento em que tem que falar assim, peraí, chega, né? Vamos recomeçar. E esse recomeçar, né? Que às vezes parece tão desafiador. Como é que você costuma trabalhar isso com as pessoas que você atende? Tem o trabalho do Instituto e na sua própria vida também, né? Porque a gente vai fazendo, né, ensinando e aprendendo e fazendo esse processo que é tão rico, né? É interessante que eu acho que a resiliência, eu tenho que tirar dessa conclusão, que a resiliência é um dos meus pontos fortes. Porque eu vejo assim, quando acontece uma coisa muito ruim, eu paro e eu preciso de pouco tempo para chorar. Pouco tempo. E aí eu choro e falo assim, é isso. É isso, não dá para ser assim, eu tenho que mudar. Então eu não fico lamentando muito tempo e chorando muito tempo no mesmo lugar, né? Uhum. Então, quando a Aurora morreu, eu sabia, eu cheguei pro meu marido e falei assim, ó, eu quero sair da televisão. Ele falou, calma, não é a hora de você tomar uma decisão nesse momento. Eu falei, não, mas na verdade eu quero sair há muito tempo. Né? Agora só foi assim, ó, não dá mais. Eu preciso sair, tudo. E ele falou, fica mais um tempo e tudo. Aí ele percebeu que realmente eu tinha que sair, nós entramos num acordo e eu saí. E todas as coisas que eu começo e eu percebo, é hora de sair, a minha. Do outro lado, se a resiliência é meu ponto forte, do outro lado, deixar quem tem que ficar para trás, eu demoro muito tempo. Sabe? Eu insisto muito tempo em carregar pessoas que não querem. Eu insisto em levar a pessoa a acreditar que há esperança. Se ela não quer, não há o que fazer. Né? Então, voltando para o lado do luto, quando eu falo a esperança, a superação, a cura, né? Então eu já volto trazendo um pouco da espiritualidade que eu amo, né? Então no meu consultório eu trabalho muito a ciência, mas eu mostro os dois lados. Eu também tenho uma formação em psicoteologia, então eu falo, olha, a Bíblia está escrito que há cura para um coração que se abre. Então, se você não abrir seu coração, não tem como ser trabalhado nada. Você está definindo o que você quer. E quando a gente define, a gente sabe muito. E o orgulho impede que você ouça qualquer coisa. Você define pelo que você sabe. Então, você gasta muito tempo fazendo o que não é para fazer. Você não pode ouvir. Então, a hora que você cansa, aí você abre o ouvido. E aí, a hora que você abre, você fala, por que eu sofri tanto desse jeito? Tinha outros caminhos, por que eu não ouvi? Então, eu falo muito isso, que poder recomeçar e vários recomeços te levam além e vão te levando além. Miriane, você vai deixar a televisão para falar de morte? Não, eu vou falar de vida. Porque quando existe uma morte, a vida ela acontece de uma maneira diferente. Você passa a entender com mais maturidade as coisas. Não é porque aconteceu isso que eu tenho que parar, eu tenho que continuar. Quando acontece algo que eu quero desistir, eu penso no que eu falei diante do caixão da minha filha. Eu vou te honrar nessa terra. E isso me faz, vamos de novo. E Decisão, vamos de novo. né? E decide, exatamente. A decisão é importantíssima. Então, assim, primeiro precisa entender, aceitar aquele processo, respeitar, né? Como você falou, eu paro, vivo ali um momento, choro, se for preciso chorar, então respeita aquele momento e para rever, né? Então, assim, quem sou eu agora? Porque, com certeza, quando a gente passa por uma chacoalhada, a gente não é mais a mesma pessoa, né? E tem gente que fica insistindo em continuar lá atrás, né? Peraí, não, eu vou resgatar aquela pessoa que eu era. Não, você não é mais a mesma pessoa, né? E você fica tão perdida no processo que eu lembro e nunca vou esquecer. O dia que você chegou no meu guarda-roupa, eu falei, Lu, eu gosto de roupa clássica. Aí você olhou e falou assim, oi, como? Você não tem nenhuma. Eu pensei que eu tava assim, abafando com roupa clássica. Eu fiquei, uai, o que é isso aqui então, Cadê o clássico? Até eu tava perdida, tipo, no próprio visual. Não é nem o que eu gosto que tava ali. Né? E eu tava achando que eu gosto disso. Eu não sabia o que era e tava gostando do que eu não sabia. Então é hora de separar e falar, eu preciso de ajuda.
Né? Você está vendo quanto orgulho que a gente carrega de achar que a gente entende, né, o que a gente quer para a nossa própria vida. A gente precisa aprender a ouvir. E entender também assim, o que, que precisa sair, o que, que não cabe mais na nossa vida e aquilo que precisa entrar, né? Então, como no processo do guarda-roupa, que a gente fez lá e eu faço com muita frequência, amo fazer, né? Às vezes não dá muito tempo, mas sempre que dá eu faço, porque eu acho muito legal, porque eu acho uma libertação, né? Assim, então, às vezes o guarda-roupa ficou vazio. Ah, mas meu guarda-roupa vai ficar vazio. Tá tudo bem, tá aí o que precisa estar. Assim como a sua vida. Então, assim, é um reflexo, né? É o conectado interno e do externo que vai ajudar a fazer essa transição acontecer de forma leve, digamos assim. Como você falou, é facinho, assim? Não, não é. Mas, assim, é decisão, né? Assim, eu preciso olhar para mim com outros olhos agora, né? E ajustar. Ajustar o que precisa ajustar. Eu não sou mais a mesma pessoa. Nas transições, a gente precisa ter essa consciência. E eu observo muitos processos, né, da imagem, de alinhamento de imagem, que às vezes a pessoa está ali guardando no guarda-roupa, por exemplo, a roupa de alguém que se foi. Ou uma época que se foi, lá, olha, guarda na memória, lembra com, né, com alegria, mas passou. Agora é outro momento, né? Tem um momento, assim, que a gente precisa trazer de volta esse recomeço com olhos, assim, um pouco mais incisivos, né, gente? Que essa minha amiga doce aqui, tem hora que ela precisa bater firme ali e falar, vem cá, acorda, acorda, menina, né? Porque nem sempre a gente consegue ver se alguém de fora não nos mostrar o que precisa ser feito, né? E aí, às vezes, você precisa ser mais dura, não precisa? É interessante que se a pessoa abre o coração, você pode até bater mais duro, porque ela vai espinhar, porque espinha mesmo. A gente não recebe as coisas assim com tanta facilidade quando a gente acha que a gente sabe e tem certeza, né? Então, eu falo muito assim, ó, você pode pensar tudo diferente de mim, não tem problema nenhum. Nenhum, a gente vai caminhar junto. Mas se você quiser mudar alguma coisa do que eu penso, você tem que me convencer. Exatamente. Né? E me mostrar por que eu estou pensando errado. Enquanto ninguém faz isso, eu vou insistir em defender as minhas ideias até o último, né? E quando a pessoa chega no consultório, ela chega já porque está ruim demais. Está horrível. Porque ela já não aguenta mais, né? Não. Socorro. Quando ela procura, por exemplo, quando a pessoa chega por morte, né? Quantos casos eu já atendi de pessoas que chegaram lá 3 anos, 4 anos enlutadas? Não aguento mais e ela fala assim, então agora vai ser minha última tentativa. Eu falo, então agora vai dar certo. Se é a última tentativa, então não tem como dar errado, né? Porque agora você veio aqui procurando ajuda. Agora vai dar certo. Não é que você passou em todos os profissionais e eles não deram conta, é porque você não quis ouvir ninguém. Porque você estava na sua certeza e não quis abrir seu coração, mas agora vai dar certo. Então vamos começar. Só que quando você começa o trabalho, existem perguntas e realidades muito difíceis de você aceitar. A vida te ofereceu isso e necessariamente você precisa encarar o que a vida te ofereceu. Porque se a vida te oferece dificuldade e você fica correndo disso o tempo todo, você vai para onde? Você fica no mesmo lugar. No mesmo lugar. É o enfrentar que te leva além. Então eu falo que eu gosto muito de crise, porque a crise revela teu coração. É verdade. Ela mostra exatamente como você está. Então, eu falo muito assim, você acha mesmo que eu sou essa pessoa dócil? Eu não casaria comigo. Sinceramente. Então, você acha mesmo? Vai viver comigo no momento de crise. Vai viver comigo na hora que tiver 4 meninos falando na sua cabeça, chorando e pedindo as coisas, que você dá uns gritão lá. Aí você... Quantos processos que a gente começa lá no cemitério? A gente vai lá fazer uma despedida do que você não fez. E daí para frente o processo começa a andar. Daí para frente eu abro meu coração. E aí eu começo a entender o processo. E começo a aceitar as mudanças. E a gente vê histórias, uma mais linda que a outra, de pessoas que abriram o coração. Tem uma história que eu vou contar rapidinho, de um pai que deu ré na garagem de casa e passou em cima da menininha dele, que ia fazer 2 anos de idade. E aí, quando ele chegou lá, 3 anos e meio de um processo de luto muito complicado, já não falava com ninguém da família, com ninguém, porque aí as pessoas passam a ser ruins. Sabe? As pessoas, a gente fica tão amargo, tão intragável, que ninguém quer ficar perto de você mais. E você acha que o mundo é ruim. E não você. Enquanto a gente não assumir as nossas próprias fraquezas e falar, eu preciso mudar, eu preciso ver o que eu preciso ajustar, ninguém vai fazer isso por você. E aí eu comecei a conversar com ele e passar, e você vê como que a pessoa quer. Ele começou a aceitar, ele falava, não, isso é difícil demais para mim. Não, isso não vai dar certo, isso aqui vai dar certo. Vai dar certo.
diante disso tudo, eu falava para ele, domingo que vem é a hora de você almoçar com sua sogra. Você vai ligar para ela e falar, minha sogra, é leve. Não é assim, olha, me perdoa. Não, eu vou almoçar na tua casa. Eu sou seu genro. É família. E não tem nada melhor na vida do que família para te tratar. Geralmente, ninguém quer mudar. E quem vai mudar é você mesmo. Você tem que abrir mão do que parece que é muito valoroso para você, mas que é transformador. Entender que você tem uma capacidade muito maior de se adequar do que a pessoa mudar para te favorecer. É você que está tendo a visão você. clara da história, né? Chegou a você o desafio da mudança. Então, e ele foi fazer, ele mandava foto para mim do almoço em família e tudo. Hoje, tem mais ou menos uns 2 meses que a filhinha dele nasceu. E ele recomeçou. Ele continuou a história. Uma história que ele não queria mais. Ele falou, eu tinha certeza que eu ia fazer uma sessão e ia suicidar. Ele fez 1, 2, o quanto necessário, resolveu a história dele e continuou. E eles estão muito felizes com a nenenzinha que chegou. Então, é recomeço, é decisão para recomeçar. E é muito gostoso, né? Demais. Você conduzir a pessoa num processo lindo Demais. desse. E isso traz o sentido que eu não tinha o sentido quando eu também comunicava. Agora eu comunico esperança, agora tem sentido. Então, pode ter desafio que for, pode ser difícil quanto for, mas você é alimentada porque vai dando resultado. A Bíblia fala que pelos frutos você conhece a árvore. Aí você vai ver florescendo, 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 você fala, estou no caminho certo. Maravilhoso. E aí eu até quero aproveitar para fazer o link aqui com a imagem, né? Porque eu falo muito de identidade e às vezes eu percebo que nesses processos de transição, porque pode ter certeza que se o seu guarda-roupa está perdido, você está numa fase de transição. Então, respeita essa fase, entende o que está acontecendo, quem é essa nova pessoa, mas alinha as coisas para esse novo momento, abraça o novo momento de verdade. Então, às vezes você faz ali todo o alinhamento interno e aí o externo não acompanhou. Não, isso é besteira, aparência, não, isso não importa. Importa muito mais do que as pessoas pensam, não só na questão da comunicação, mas em como você se sente, nessa inteireza, vamos dizer assim, né? Porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, se você não fizer o alinhamento da sua imagem também para esse novo momento, você vai continuar assim, ó, tá faltando alguma coisa, o que será? Né? Não sei, fica aquele incômodo, né? Então, assim, até uma dúvida que muitas pessoas têm, vou aproveitar para trazer aqui, como é que eu percebo, né, que eu estou vivendo esse momento de transição? O que está acontecendo? Então, eu falo que, primeiro você sente um incômodo, que muitas vezes você não sabe explicar. Tem alguma coisa que não está encaixando, né? Às vezes a gente está num emprego que não é o que a gente realmente quer naquele momento, e assim, mas as pessoas falam que é uma coisa legal, né? Ou tem status, enfim, seja lá o que for. Às vezes você está ali, surge aquele incômodo. E tem uma coisa bem simples e até engraçada, que é assim, deu aquela vontade de mudar o cabelo. Ai, que vontade de, sei lá, cortar, pintar, fazer alguma coisa. Eu falo, esse é o sinal. Esse tá é um aí, sinal poderoso. Então, nesse momento, se você está com essa vontade, e aliás, aproveitando, né, deixa eu convidar aqui as pessoas a comentarem aí, porque essa troca é muito valiosa, né? Porque eu sei que muita gente por aí está passando por isso, que a gente está conversando aqui hoje, e às vezes está sozinha. Então, comenta aí alguma transição que você viveu ou está vivendo nesse momento, né? Assim, quais os maiores desafios, ou até o que você está fazendo para recomeçar com leveza, porque é o nosso objetivo, né? A gente fala do problema, mas a gente traz a solução também, porque é possível, sim, recomeçar com leveza. Quando eu fiz essa transição forçada, mas necessária, e muito na hora, foi uma transição que eu comecei não encontrando o que eu queria, o que eu buscava nos profissionais, então eu busquei estudar. Então eu comecei na psicanálise. Aí eu fiz um curso de formação de psicanálise, 2 anos e meio, eu fiquei ali tentando, e aí eu cheguei no meu professor e falei, professor, parece que ainda não encontrei ainda. E aí eu encontrei a ciência que estuda o processo do luto. E aí eu fui conversar com ele e falei, o senhor acha que em algum momento afeta aí eu atender também na tanatologia? Ele falou, Mirene, quanto mais preparada você tiver, melhor você vai atender a demanda que chegar no seu consultório. E eu não tive dúvida. Abri o meu consultório, fui atender como psicanalista e tanatóloga. E em alguns momentos, alguma pessoa que chega ali, ela não quer ser atendida com uma psicanalista. E ela também não quer ser atendida por uma tanatóloga. Ela quer estar ali, até que ela se encontre também. Ela sabe que não está ruim, mas ela vai levar uma demanda que nem ela sabe o que está acontecendo com ela.
E aí, depois disso, eu fiz um curso de terapia de reprocessamento de traumas, depois eu fiz psicoteologia e fui meio que me cercando. E aí as pessoas falavam assim para mim, doutora, meu coração disparava. Falava, meu Deus do céu, o que o povo tá falando, né? E aí fui fazer psicologia. Então eu fui me cercando de conhecimento, mas vendo os resultados, não por eu ser uma profissional excelente, mas não, por eu me colocar no lugar de instrumento. Porque, na verdade, quem vai fazer tudo é quem procurou o serviço. Então, quem senta do outro lado é o responsável pela mudança, não sou eu. Eu apenas posso identificar e conduzir em algum caminho. O que você acha disso? Ou por que você está nesse caminho? Por que você insiste nesse caminho? Leva a pessoa a pensar, mas é ela que vai dar os passos necessários. Então, no consultório, hoje eu atendo como psicanalista e tanatóloga. E a tanatologia é muito específica em processos de luto. E aí entra o processo de separação, entra o processo de perda de emprego, de amizade. Tem gente que perde uma amizade, perdeu tudo na vida, porque era tudo que ela tinha. Então, essa amizade, ela tinha como uma dependência emocional. E ela dependia dessa pessoa para viver. É como se um casamento acabasse. E aí acabou tudo na vida dela. Então, eu só ia na loja com ela, eu só saía com ela, eu ia ao shopping com ela, mas agora acabou. E aí eu preciso entender como eu recomeço. Então, eu trabalho um método no meu consultório que é praticamente eu desenvolvo virtude. Para você desenvolver virtude, você precisa conectar com o que você acredita que é o bem da sua vida. O que é o bem da sua vida? Eu não falo assim, ó, Deus é o bem da sua vida. Não, eu pergunto o que é o bem da sua vida. Ah, para mim é energia. Para mim é a natureza. É a natureza, mas você tem uma responsabilidade com isso? Tem que fazer sentido para a pessoa, né? Exato, você tem. Então vai abraçar as árvores, beijar a florzinha, vai. Mas na hora que ela sai, eu falo, pai, encontra ela lá na florzinha. Traz ela de volta. Traz a existência, né? Um amor que é sobrenatural, um amor que te completa, um amor que te transforma, né? Um amor que te molda num processo que você precisa passar. Então, você vai desenvolver virtude a partir do momento que você conecta. Muitas vezes você está perdido da vida porque você está desconectado de tudo. De tudo. Aí você está buscando em outros lugares o que você precisa estar conectado com a essência da vida. Então, eu conecto com o que eu acredito que é essa essência, no meu caso, é Deus. Então, eu conecto com Deus, eu descubro a minha identidade. Dentro da minha identidade, eu posso todas as coisas dele. Eu consigo passar, inclusive, pelo luto. Tem muitos profissionais que acreditam que o luto é para a vida inteira. Eu não acredito. Eu não acredito porque eu passei por essa experiência de luto e pus um ponto final. E identifiquei muito com a tanatologia porque ela explica o processo. Tem o início, o meio e o fim. Tem um ponto final. Então, isso trouxe muito a existência, o encorajamento da pessoa também colocar esse ponto final. Então, você conecta, desenvolve virtude, entende a sua identidade e decide. Você só decide quando você está insatisfeito e tem a noção de que você pode. Você pode decidir. Eu atendi um caso esses dias, foi muito interessante. A menina falou, olha, eu acho muito interessante você falar de ressignificar. O ressignificar é tão somente você dar um novo sentido, né, para aquilo ali que aconteceu. Então, as pessoas falam, Mariana, como que você acha que tem cura? Eu falo, porque eu olho para minha filha com a grandeza de falar, filha, nós estamos indo muito bem. Uhum. Tá vendo aquela pessoa que nós ajudamos? Tá vendo aquela outra? Não tem como eu ficar na dor. Eu tirei toda a energia da dor e coloquei a energia onde? Nos resultados que isso estava me trazendo. Então, acaba que a pessoa se encontrar, é a pessoa saber que ela não vai começar por ressignificar, ela vai começar por conectar. Primeiro eu preciso conectar e entender quem que eu sou. Não adianta você buscar ferramentas de treinamentos de coaching. Eu vou lá e vou mudar. Não, eu tenho que começar lá no início. Né? Não adianta. Eu tenho que ir lá no início. Nada contra os coaches, acho que tem coaches maravilhosos, porque tem pessoas que já passaram pelo conectar e continuam perdidas, elas precisam de uma orientação, de alguém que está ali Aliás, deixa eu aproveitar para esclarecer isso aí, porque eu tenho várias formações em coaching, e aquilo lá não é coaching, tá, gente? Aquilo é outra coisa, é outro processo, não é coaching, que é uma ferramenta maravilhosa também, mas aquela história de só empolgação, como você falou, não adianta, né? Você sai dali, a segunda-feira vem. É isso! Então tem que ser uma coisa mais estruturada. A realidade chegou de novo, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente não pode deixar de falar aqui, é que
transições nem sempre são a partir de dores. Sim, Tem as sim. boas transições que às vezes a gente fica resistindo, a gente estava até falando disso aqui agora. Eu, até falando, trazendo um pouco da minha experiência, né? Eu já vivi várias transições, até falando de perfil comportamental. Todas as pessoas que são mais intensas, elas acabam vivendo mais transições, porque, verdade. né, elas fazem muito mais coisas, elas não gostam da estagnação. Então, eu, como, né, uma pessoa que sou de movimento, então tive várias fases de transição. E estou vivendo uma nesse momento, mas é uma transição boa, né? Às vezes você tá ali num momento de amadurecimento de um processo, de desejo né, de estar num outro patamar, construindo um novo nível, enfim. Aí você quer mudar sua logomarca, você quer mudar todo o seu guarda-roupa. E aí, isso é bom, né? Então, assim, a gente vai aos pouquinhos ajustando. Quer mudar o guarda-roupa? Muda, minha gente, muda. Ah, não tenho como investir agora. Faz um planejamento ali, vai aos pouquinhos, mas não deixa de fazer essa transição acontecer, que é saudável. Você vai se sentir muito bem, vai fazer o ciclo realmente se fechar, como você falou, né? Às vezes o ciclo está aberto, fecha que vão começar um novo, que é saudável. E é muito importante falar de autoconhecimento nesse momento, né? Assim, é uma coisa que eu falo que é igual um papagaio, né? Eu repito isso, mas porque é importante mesmo, porque é o que te dá clareza, né? Assim, além da gente pensar nesse todo que nós somos, como a gente falou, né? É o espírito, é a mente, é o corpo, eu preciso conectar tudo. E eu preciso me conhecer bem, saber realmente quais são as minhas características, o que eu quero para a minha vida, né? Então, assim, o que passou a fazer sentido agora nessa transição? Antes tinha um sentido, e depois você passa a ter outro. Então, tem que ter essa clareza para que a gente consiga realmente alcançar, né, um novo patamar, vamos dizer assim. E até eu quero trazer um pouquinho para o ambiente de trabalho, para o ambiente corporativo, porque eu faço muitas palestras também sobre esse assunto, e eu percebo que muitas vezes a empresa não pensa que ali tem um monte de pessoas com realidades diferentes, muitas vivendo esse processo de transição, e que às vezes esse processo não é abraçado, né? Olha, você tem que produzir, 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 mas peraí, são pessoas, tá? Então, assim, vamos conduzir essas pessoas nesse caminho, né, de integração. Por que de volta para mim? Por que eu trouxe esse tema? Porque é bem isso, né? Às vezes a pessoa ela passa por esse turbilhão de emoções e aí ela fica confusa. Peraí, quem realmente eu sou? Então, como é que eu volto para mim? Como é que eu volto a me reconectar com aquilo que eu acredito, com quem eu sou, com o que eu quero para a minha vida? Então, são momentos de decisão, né? De decisão. Assim, muito rico isso que você está trazendo aqui, e eu fico muito feliz desse papo nosso aqui. Eu acho que, assim, a gente poderia conversar sobre isso aqui por horas, mas lembre-se de se inscrever aí no canal, porque vem muito mais por aí. Eu quero que ela volte aqui para a gente falar mais sobre isso também, né? Fala das suas redes, chama aí o pessoal para te acompanhar, né? Que você faz um trabalho intenso também por lá, nos vídeos. É interessante o que você está falando, Lu, que, dependendo do momento que a pessoa está passando, ela não precisa de uma transição, ela precisa de umas férias. Às vezes ela acha que, tipo, não quero mais trabalhar aqui, não quero mais. Mas ela está tão cansada, tão sobrecarregada, que ela precisa só ser ouvida. Deixar ela ir, tira umas férias. Cabeça fria, você volta e vamos ver o que você quer. E aí, muitas vezes, muitas transições começam de maneira errada, com ciclos abertos. Verdade. Né? A transição precisa começar quando você fecha aquele ciclo. E aí eu tenho outra visão para outro caminho, para outro lado, né? E dentro das empresas tem um ponto muito importante também, que é assim, às vezes a pessoa está na função errada, Sim, apenas. Sim. Aliás, tem ferramentas maravilhosas de autoconhecimento, que eu até aplico no método Efeito Diamante, né? Então, assim, o perfil comportamental, essa análise, né, que traz uma clareza um pouco mais simples, vamos dizer assim. E você se acha nesse perfil comportamental, análise, né? Você se acha, você começa a falar, você fala, ih, eu todinha. Fica mais fácil, né, do que você partir do zero. Peraí, deixa eu mapear quem eu sou. Mas se você tem uma ferramenta que te dá um norte, Sim. Tem os arquétipos de marca, que além de ser uma ferramenta de comunicação, eles ajudam também no processo de autoconhecimento, né? E às vezes dentro da empresa, a pessoa está apenas na função errada. Sim. Ela poderia produzir muito mais, ela poderia fluir, né? Se ela realmente fizesse o que ela tem mais habilidade para fazer, às vezes, ao invés de ser forçada em algo que ela não tem habilidade. Às vezes está todo mundo ali no lugar errado. Está mais simples do que você imagina, mas você está muito perdido e não consegue nem enxergar. O que você precisa fazer? Ouvir. Exatamente. Procurar uma ajuda e ouvir. Está mais simples do que você imagina.
É um luto menor, que dá para ser elaborado mais rápido. Com né? certeza. O autoconhecimento resolve aí nessa hora, né? Nossa. Então, é muito importante mesmo esse processo. Imagina eu colocar eu numa função que não conversa. Nós duas, né, amiga? Minha amiga Mariane, que prazer imenso ter você aqui hoje. E olha, vamos falar mais sobre esse assunto, hein? Que eu acho que a gente faltou muita coisa aqui ainda pra gente falar, mas não dá pra gente, né, tratar de tudo aqui de uma vez. Nunca dá. Nunca é suficiente. Mas eu quero agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço, Lu. É assim, extremamente prazeroso as nossas conversas. E principalmente quando a gente está. Eu estou perdida assim na vida, eu vou chamar a Lu para bater um papo, né? Porque flui, as ideias É bom, fluem. né? O grande segredo da vida é o relacionamento. Né? O grande segredo é você sentar e conversar que as ideias vão vir. Né? Quando você acha que você é autossuficiente, você se perde. Porque, vamos voltar para a ciência fala que a raiz dos transtornos está no orgulho. A Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Ou seja, se você acha que você sabe demais, vai dar um pouco errado na sua história. Então, eu que agradeço, porque é uma oportunidade riquíssima da gente falar que nós precisamos um dos outros. E a hora que a gente entender que a gente não está aqui para resolver problema, a gente está aqui para comunicar virtude, comunicar esperança, sabe? Eu não vou resolver o problema de ninguém. Eu vou dizer para ele que você pode se resolver. Primeiro, quero que você, né, passe aí como é que as pessoas fazem para continuar te acompanhando e sabendo mais sobre esse assunto tão interessante. Hoje, para me encontrar, tá fácil demais. Mariane Ferreira Cássio, Instagram. Mariane Ferreira Cássio. Ali, a pessoa chegou ali, ela já tem um direcionamento pro escritório que já te fala o que você precisa. Nós temos palestra, temos os livros, temos o instituto, né? O que você está precisando nesse momento? E aí nós vamos te receber. Se quiser deixar aí uma mensagem, uma dica final aí. Você pode se encontrar. Esse é o grande segredo. Enquanto eu quiser ser salvadora de alguma coisa, eu vou estar morrendo junto com outra pessoa. Mas quando eu dizer para ela que sim, tem esperança, nós estamos juntas, eu vou colher frutos, porque eu vou ver o resultado. Então é maravilhoso conversar sobre esses assuntos e ver que a mudança é necessária. E a mudança chega na vida de todo mundo. Sabe quando a gente sofre muito? Quando passa do tempo de fazer uma transição, passa do tempo de recomeçar e a gente insiste. Insiste por vários motivos. Talvez até por carências. Por que eu insisti em ficar ali? Era bom. Eu era vista. Onde eu ia? Todo mundo, a menina da televisão. Mas dentro da menina da televisão, eu estava arrebentado. Eu queria comunicar o que eu comunico hoje. Esperança. Maravilha! Gente, então, vem comigo, vem com a gente aqui no podcast Conexão Diamante. Então, é o lugar de conectar conteúdos riquíssimos, conectar pessoas e acompanha o ecossistema do Método Efeito Diamante. Além do podcast, nós temos as aulas ao vivo no Vem Brilhar e vem muito mais coisas por aí. Então, vem comigo.